Irmãos, vamos abrir a palavra. Ô, pastor Alex, tem como dar só um pouquinho de retorno aqui para mim? Acho que sem. Segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Eu acho que eu vou levar 1h30 para pregar essa mensagem. Amém. Como faz tempo que eu não venho aqui, vou terminar por volta de 12h. Tô brincando, gente. 11h59. Tá certo, né? 2 Timóteo, capítulo de número 2. Nós vamos fazer uma releitura. O pastor Alex, ele foi até o versículo 8 no domingo passado e fica muito fora de conexão, né? Se eu ler somente o versículo 9, então a intenção aqui é a leitura do versículo 1 até o versículo 10, só para a gente continuar na conexão do assunto, ok? Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. E por esta razão, eu tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti toda a honra, glória e louvor para sempre. Nós nos reunimos aqui nesta manhã de domingo, Senhor, porque nós cremos que, como igreja, nós precisamos nos reunir para louvar o Teu nome, para termos esse momento de comunhão, coinonia, em louvores, em oração. Nesta hora nós também, como igreja, sabemos da importância de ouvir a Tua palavra com clareza, sabemos da importância de sermos edificados, consolados, confortados, direcionados. Mas a nossa mente, Senhor, ela é muito limitada. Nós não conseguimos alcançar pelos nossos esforços aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Por isso nós suplicamos ao bendito Espírito Santo, que também é Deus, que nos ensine, que nos ministre, que fale ao nosso ser, que nos oriente, que nos mostre como aplicar no dia a dia os seus ensinamentos falados neste culto. Abençoe a igreja, fortaleça a igreja, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Abençoe os nossos irmãos, abençoe suas famílias, abençoe, Pai, esta mulher, este homem que nos assiste aqui pelo canal do YouTube. Que eles sejam edificados e na multiplicação desta palavra, onde ela chegar, seja no Brasil, seja em Campo Grande, seja em outras partes espalhadas desse mundo afora, que o Senhor salve pessoas do pecado, das mãos do inimigo, e que possa levantar aqueles que estão de mãos frouxas, tristes, desacreditados. Fale conosco, Pai. A nossa súplica é em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. E graças a Deus.
Querida igreja, pode sentar, por favor. Meus irmãos, eu vou fazer uma recapitulação rapidinho, deixa eu só recapitular. O apóstolo Paulo, todos nós sabemos do seu cuidado com as igrejas por onde ele passou como pastor pregando a palavra. Em todo o seu ministério pastoral, o apóstolo Paulo, ele nunca se comportou como um homem que não se dedicasse ao Evangelho e também aquelas pessoas a qual Cristo havia salvo através da sua pregação. Só que o apóstolo Paulo, ele está vivendo um momento de impedimento de circulação, ou seja, o apóstolo Paulo ele não pode se locomover, ele não pode se movimentar por causa da sua prisão, ele está preso. E Paulo tem um filho na fé, e esse filho na fé, chamado de Timóteo, você com certeza já ouviu muito essa história pregada pelo pastor Alex aqui na nossa igreja. Mas Timóteo, ele é um jovem que está na igreja de Éfeso, enfrentando muitas dificuldades, problemas comuns que podem acontecer também nos dias de hoje, acontecem nos dias de hoje também. Só que Timóteo ele tinha uma dificuldade diferente do apóstolo Paulo. Qual era a dificuldade desse jovem Timóteo? Progressão. Ele estava enfrentando tanta dificuldade que, a princípio, é observado pela questão textual, histórica e contextualizada que Timóteo está enfrentando enfraquecimento ministerial na sua jornada de fé. O apóstolo Paulo, conhecendo muito bem o seu filho na fé, Timóteo, escreve uma carta para ele na sua segunda prisão em Roma, dizendo inicialmente que Timóteo, no versículo 1 do capítulo 2, ele precisava se fortalecer na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, Timóteo ele precisava de força. E essa força não era vinda do apóstolo Paulo, essa força não viria pelo conhecimento, essa força não viria pela habilidade ou pelo intelecto que Timóteo talvez poderia ter. Essa força ele só receberia através da graça de Deus. Somente Deus para fortalecer Timóteo na sua jornada. E, consequentemente, o apóstolo Paulo vai destrinchando o que Timóteo ele deveria fazer. Além de ser fortalecido com a força e a graça de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que Timóteo ele deveria pegar todos os ensinamentos que Paulo havia dado a ele, o conhecimento da palavra de Deus, aquilo que ele ouviu, os testemunhos de vida e o exemplo de conduta do apóstolo Paulo, a doutrina que o apóstolo Paulo passou para ele, Timóteo. Paulo diz no versículo 2 que Timóteo deveria fazer o seguinte: e o que de mim, da minha parte, ouvistes através de muitas testemunhas, e isso transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, Timóteo ele precisava continuar o ministério, ele está enfraquecido. Paulo dá as cartas para ele, como ele vai ser fortalecido. As cartas são simples: você será fortalecido na graça que está em Cristo Jesus. E através desta força, da graça de Deus, pegue o que eu te passei, o ensinamento que eu te dei, e entregue também para homens idôneos, para que o evangelho continue, para que a mensagem do reino continue e a obra não pare. Faça esse trabalho. E aí o apóstolo Paulo, depois de falar que Timóteo deve ser fortalecido e deve comunicar os mesmos ensinamentos para outras pessoas, ele faz um convite para Timóteo, que não é um convite simples de se fazer, não é um convite comum. A olho nu, a grosso modo, parece que é um convite comum, mas não é. Porque no versículo 3, Paulo diz para Timóteo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. Ou seja, fortalecido com conhecimento, Paulo diz: se fortaleça em Cristo, pega o conhecimento, entrega para outros homens e vem sofrer.
vem participar comigo como um bom soldado de Jesus Cristo. E aí ele continua no versículo 4 dizendo: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, quando Paulo chama Timóteo para ser um soldado, qual é o objetivo de Paulo? Que Timóteo possa entender que a sua vida precisa ser uma vida de renúncia. Quando falei sobre essa questão de soldado, eu usei o exemplo dos soldados brasileiros da FAB que foram lutar juntamente aos soldados italianos, quando houve a guerra, e a Itália recebeu apoio do Brasil. A história nos mostra que os soldados da FAB brasileiros, eles tiveram que abandonar as suas famílias aqui no Brasil, eles tiveram que deixar suas posses aqui no Brasil, eles não puderam levar terra, eles não puderam levar filhos, eles não puderam levar esposa, eles não puderam levar absolutamente nada, eles não puderam levar nem sequer dinheiro para a guerra. E eles foram para a guerra simplesmente como bons soldados. Quando houve a convocação para que os soldados se apresentassem, a convocação ela foi feita e os soldados tiveram 24 horas para se apresentar no devido batalhão. E 24 horas depois da santa convocação, eles se apresentaram. E não se apresentaram de qualquer maneira, se apresentaram de maneira uniforme. E qual era o objetivo da apresentação? Vocês estarão sendo enviados para uma guerra, vocês vão lutar do lado dos italianos. Então eles foram, e muitos desses soldados que foram para a Itália lutar, combater ao lado dos italianos, muitos deles não voltaram para casa. A história registra que alguns desses soldados morreram e o que as suas esposas receberam foi uma bandeira do Brasil dobrada na porta de casa, dizendo: o seu marido morreu em campo de batalha cumprindo o seu papel de um soldado que foi convocado e exerceu de maneira legítima o seu papel perante a nação. Aqui está a bandeira. As Forças Armadas do Brasil agradecem os serviços prestados pelo seu marido. E eles viram as costas, vão embora. E muitas das vezes é mais doloroso ainda, porque não tem como fazer o translado do corpo, não tem restos mortais, não tem como trazer de lá para cá. Então o soldado que Paulo diz que Timóteo deve ser é esse tipo de soldado. É entrar no campo de batalha, é ir para o campo de batalha a ponto de dar a sua vida, de morrer em prol do reino de Deus, da causa do reino de Deus. Paulo usa esse exemplo para mostrar para Timóteo o seguinte: Timóteo, você não recebeu uma fé fingida. Eu te conheço, sei que você é vocacionado. Você está enfrentando um momento difícil, mas você é vocacionado. Vai se fortalecer na graça de Cristo Jesus. Se fortalece. Passa adiante que você recebeu. Sofra comigo como um bom soldado de Jesus Cristo, a ponto de guerrear e a ponto de dar a sua vida. E aí o apóstolo Paulo, ele ainda usa mais um exemplo no versículo 5, dizendo o seguinte: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ele mostra que, ele usa o exemplo da disputa, né, das questões atléticas que aconteciam principalmente na Grécia Antiga, onde os homens corriam nos estádios atrás de uma coroa corruptível. Paulo esclarece isso em Coríntios, se eu recordo bem. Paulo diz que os homens correm nos estádios em busca de uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos atrás de uma coroa incorruptível, falando da vida eterna, da coroa da salvação, que é a vida eterna. O apóstolo Paulo fala que um atleta, ele chama Timóteo usando essa base, porque a recompensa de um atleta é uma coroa de louros na cabeça, né? Ou um punhado de prata, um punhado de ouro, por ele ter conquistado o primeiro lugar, o segundo lugar. Só que Paulo usa uma referência aqui muito interessante. Eu estou recapitulando, porque senão eu vou ficar perdido aqui nos versículos, né? Seria mais fácil o pastor Alex pregar, que ele já estava acompanhando com vocês, mas eu vou ficar perdido. Então, o que Paulo está mostrando para Timóteo é que, além dele ser um atleta,
ele precisa ser um atleta que vai competir de maneira legítima. Ele não pode ser um tipo de atleta que vai competir fraudando as questões. Algumas pessoas aqui não eram nascidas, acredito que Juan, né, e os outros jovens da igreja talvez não eram nascidos, mas nas Olimpíadas, se eu recordo bem, foi em 1984, não, 1992, por aí. Teve um atleta chamado de Ben Johnson. Ben Johnson, ele era um atleta top. E ele tinha um oponente também que era muito veloz. E eles ficavam na guerra para saber quem seria o número 1. Quem vai ser o número 1? Quem é o melhor atleta do mundo? Quem corre melhor? Quem vai na frente? Quem não vai? Quem é o... E a mídia lançando faísca, sabe? Jogando lenha na fogueira. Ali, não, o melhor é fulano de gás. Isso aqui é o melhor de gás. E a mídia jogava fogo. E aí teve a disputa nas Olimpíadas. Ben Johnson e o seu oponente lado a lado, aquela disputa. Quem é o melhor? Foi dada a largada, Ben Johnson corre, eu esqueci o nome do seu oponente, também corre juntamente com ele e chegam quase juntos. Quando vai chegar, Ben Johnson chega na frente e é considerado o melhor atleta de corrida, né, do mundo. Aquela festa, o povo do seu país, que ele era americano, festejando, balançando a bandeira dos Estados Unidos, os americanos, uma festa na América. 3 dias depois, sai o laudo do antidoping. Ben Johnson caiu no antidoping porque ele tinha inserido no seu corpo testosterona, que era proibido na época. A coroa que ele tinha recebido, o prêmio que ele tinha recebido foi tirado dele. E ele foi considerado desclassificado e punido de correr nas próximas competições. Perdeu. Ou seja, teve uma vitória momentânea, mas foi uma vitória ilegítima, porque ele foi competir de maneira ilegítima. Então a nossa caminhada, a nossa jornada de fé tem que ser legítima. Existe um padrão estabelecido por alguém. E esse alguém que estabeleceu as normas da nossa caminhada é Cristo Jesus. Ainda que o pastor da igreja, quem está me ouvindo, diga amém. Ainda que o pastor da igreja não veja, quem vai te coroar vê. Aquele que coroa, aquele que estabelece quem é vencedor e quem não é vencedor, vê todas as coisas. E não haverá uma vírgula de possibilidade de você ser coroado de maneira ilegítima. Não haverá. Porque nós servimos um Deus que é justo e santo. E que aos seus olhos, todas as coisas são nuas e claras. Então Paulo olha para Timóteo e fala: Timóteo, siga as normas. Siga aquilo que já está estabelecido. Não pode, aqui eu estou fazendo um adendo, né? Não pode mentir, não minta. Amém, igreja? Não pode roubar, não roube. Não pode dar falso testemunho, não dê. Siga as normas. Se teu inimigo tiver fome, dê-o de comer, perdoe os seus ofensores, ame seus inimigos, bendiga em vez de maldizer, siga as normas. Olhe para Pedro. Pedro, ele queria seguir um outro tipo de norma. E ele chega com a sua falsa moralidade diante do Senhor Jesus e faz a seguinte pergunta: até quando meu irmão pecará contra mim e eu vou ter que perdoar ele? Até 7? Não, Pedro, existe uma norma. A norma é essa aqui, ó. Até 70 vezes 7. Aí você olha para Tiago e João,
que vão pregar a palavra de Deus, e as pessoas não aceitam a palavra de Deus e se recordam em Samaria, e eles voltam revoltados. Senhor, vamos orar para que caia fogo do céu e mata todo mundo. Jesus fala, não, eu não vim destruir as almas dos homens. Vocês não sabem de que espírito eu sou. Não é isso, tem normas. E muitas das vezes nós queremos fugir delas. Se Timóteo saísse do caminho já estabelecido, ou desistisse, ou fosse por um outro caminho, ele estaria fugindo das normas estabelecidas por Deus, que Deus estabeleceu. E aí o apóstolo Paulo, ele diz no versículo de número 7, versículo 6, ele diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Aí ele usa um outro exemplo falando do lavrador. Sei que o pastor Alex já pregou isso aqui com mais profundidade, eu só estou recapitulando. Irmãos, alguém que já plantou alguma árvore na vida? Já? Oh, misericórdia, quero. Qualquer planta, gente. Poxa. Tá. Da semente. Já plantou? Plantar da semente. Alguém já plantou? Beleza. Você chegou a comer daquilo que você plantou? A partir da semente. Não estou falando de uma planta já em desenvolvimento, não. Estou falando a partir da semente. Você plantou, a partir daquela semente que você plantou, germinou, ela se quebrou na terra, germinou, e a partir dessa semente você comeu. Quem já? Por favor. Você sentiu satisfação? Bom, né? Mas foi da noite para o dia? Às vezes demora, né? Aí eu peguei alguns exemplos de algum tipo de semente. Alguns tipos de semente. Aí eu peguei o exemplo do abacate. A semente do abacate. Você sabia que algumas sementes de abacate levam 20 anos para germinar, ouça, quebrar-se na terra, dar raiz, crescer e dar fruto? 20 anos. Existem outras sementes que levam 6 meses. Existem outras sementes que levam 4 anos. O que mais me chamou a atenção quando eu fiz essa pesquisa sobre as sementes foi uma semente que foi encontrada lá na caverna de Massada, em Israel. Encontraram uma semente que tem 2.000 anos de existência. 2.000. Sementes de palmeira. Pegaram essa semente de 2.000 anos e plantaram. Acreditavam-se que não ia nascer nada. 2.000 anos a semente estava lá, preservada, e plantaram a semente. Sabe qual foi o resultado? Ela germinou, ela quebrou e germinou. E aproximadamente depois de 6 anos, ela começou a se transformar numa grande palmeira. E ela está de pé até hoje lá em Israel. Considerada a semente uma das sementes mais antigas da história. Por que eu estou falando isso com você? Porque a parte de plantar é muito difícil. Tem pessoas que plantam e nem comem do fruto, mas outros vêm depois e comem. Com certeza, você já ganhou. Eu já fiz muito isso, não tem por que dizer que não. Eu fiz muito mesmo, misericórdia quero. De pegar fruta da casa dos outros. Você nunca pegou, né? Quem já? Ah, crente. Cara, deixa. Nunca pegou uma manguinha? Tava assim, tava lá caindo, uma manguinha. Pra dentro do teu quintal, passou na calçada, tava aquele mangão assim, ó. Uma pitanga, uma mora, uma jabuti. Isso lá atrás, né? Mas eu não plantei. Mas estava colhendo os frutos que outra pessoa plantou. No reino de Deus é assim também. Só que no reino de Deus tem uma diferença. A palavra de Deus diz que o semeador saiu a semear. E algumas sementes caem à beira do caminho. E essa semente, ela não germina, ela morre.
Uma outra semente, ela cai no meio das pedras. Ela não consegue descer, ela morre. Uma outra semente cai no meio dos espinhos, e ela até cresce, mas ela é sufocada por causa dos prazeres e das coisas deste mundo. As pessoas, elas, por causa da riqueza, etc., a palavra fica sempre em segundo lugar. E aí Jesus disse que uma outra semente cai em boa terra. Essa produz fruta 30, 60 e a 100 por 1. Somos nós que somos salvos em Jesus. A semente do reino de Deus, ela é semeada no nosso coração. Eu disse lá em Nova Iguaçu pregando que é muito estranho uma pessoa ser uma boa terra e ela não dar fruto. É muito estranho. Uma vida inteira no Evangelho, ouvindo a palavra de Deus sendo semeada no seu coração, e você procurar frutos e você não encontrar. Você procurar uma única jabuticaba e você não encontrar. Jesus diz que a semente que cai numa boa terra, ela dá. Jesus não coloca com condicional. Ele coloca com afirmação. Não é condicional. Se você olhar a gramática não apresenta condicional. A gramática apresenta uma afirmação. O verbo é afirmando. Dá muito fruto. A 30, a 60 e a 100 por 1. Por isso que Jesus nos mostra que nós conhecemos uma árvore não pelas folhas que ela tem, mas pelo fruto que ela produz. Então qual é o papel do lavrador? Cavar. A semente não compete ao pastor da igreja. A semente já existe. A parte do ministro, a parte do pastor é pregar essa palavra. Porque a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela é um arado que rasga o coração, ela também é a semente que entra na vida do homem. Paulo está falando da agricultura para trazer esperança para o coração de Timóteo. Trabalha, Timóteo. Vai lavrar a terra. Você tem que lavrar a terra, Timóteo. Não para não, olha para o lavrador. Ele trabalha, ele semeia, ele muitas das vezes fica ali esperançoso, mas uma hora aquela árvore produz fruto. E aí Paulo conclui no versículo 7 dizendo, olha, se você tiver alguma dificuldade de compreensão, Timóteo, pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Paulo não tem a obrigação de ficar assim para Timóteo, eu vou te esclarecer. Não, ele fala assim, pondera o que eu te disse, tudo isso que eu te disse, pega o que eu acabei de te falar agora, e se você está com dificuldade de compreensão, o Senhor te fará compreender. Ainda que essa tempestade que você está passando na igreja de Éfeso possa roubar um pouco do seu raciocínio, da sua inteligência, da sua compreensão, da sua lucidez, se você não está conseguindo ver claramente o que está em jogo, pondera. E olha, Timóteo, a única pessoa que pode jogar luz naquilo que está escuro na sua mente, que você não consegue compreender ainda, é o Senhor. É o Senhor que vai jogar luz na sua mente para você compreender. As lutas que você está passando, essa guerra que você enfrenta como um soldado, as dificuldades na igreja, quem pode nos esclarecer? Porque assim, irmãos, às vezes no dia a dia, nós nos esquecemos do que está em jogo. O que está em jogo não é o nome do apóstolo Paulo. O que está em jogo não são os canudos do apóstolo Paulo. O que está em jogo não é a estrutura. Não, o que está em jogo é o final da corrida. É o final dessa peregrinação que nós estamos fazendo aqui. É isso que está em jogo.
Timóteo está ali querendo parar e Paulo fala, olha, não faz isso não. É dentro desse contexto que ele apresenta a Timóteo a pessoa central. Paulo até o momento, até do versículo 1 até o versículo de número 7, ele está apresentando a Timóteo exemplos. Só que agora, o que Paulo faz? Ele pega a pessoa central para Timóteo fixar os seus olhos e despertar para compreensão. Ele pega a pessoa central. É Paulo desaparecendo literalmente. É o discipulador de Timóteo entrando dentro de um buraco, jogando terra, jogando areia, nesse contexto aqui agora que eu vou ler, para desaparecer e falar assim, meu filho, deixa eu falar contigo. Aí ele entra no versículo 8, que ele diz, olha, lembra-te de Jesus Cristo. Lembra. Ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Ele faz uma pausa. É uma pausa que Paulo faz para colocar a pessoa principal na motivação de Timóteo. Para motivá-lo. Timóteo, você não pode se lembrar de Jesus Cristo somente morto, não. Você vê que Paulo, ele não traz primeiro, porque olhando, parece que está fora de ordem. Porque a ordem do texto seria, lembra de Jesus Cristo morto e ressuscitado. Mas Paulo primeiro traz a esperança, para depois falar o que ele teve que padecer para que nós tivéssemos tal esperança. Houve um padecer antes da ressurreição. Então Paulo primeiro apresenta a esperança, ele está vivo. Jesus, lembre de Jesus que ele está ressuscitado. Ele reina, ele governa todas as coisas, ele está no controle de todas as coisas, você estando bem ou mal, você motivado ou não. Deus tem, irmãos, Deus usa os meios para executar a sua plenitude de vontade. E muitas das vezes Deus vai usar como meio o meu sofrimento, para o nome dele ser glorificado, a minha angústia, para o nome dele ser glorificado, as minhas algemas, as suas algemas, as perdas que eu tenho e as perdas que você tem. O que Paulo está mostrando para Timóteo é, lembra de Jesus. E aí ele diz no verso 8, lembra de Cristo Jesus ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Paulo chama Timóteo para se lembrar de alguém que foi morto, que sofreu, que tomou chute, que tomou cuspe, que foi pendurado numa cruz, que teve mãos pregadas no madeiro, que teve pés quebrados, na verdade, teve os pés perfurados, que foi abandonado. Lembra dele. Quando você achar que você está sofrendo, lembre de Jesus. Quando você falar assim, eu estou sofrendo muito, lembre de Jesus. Quando você achar assim, ai minha vida, lembre de Jesus. Quando você achar, eu não quero mais, lembre-se de Jesus. Lembre-se. Não é para lembrar que ele morreu por você, não. Só não. As pessoas pregam muito isso, ele morreu. E se esquecem de dizer, ele ressuscitou. Essa ênfase da ressurreição de Cristo é pouco falada. A ênfase da volta do Senhor Jesus é pouco feita. É nesse contexto que nós chegamos no versículo 9. Então, no verso 9, Paulo mostra o motivo do sofrimento dele. Por que que ele sofre? E por que que Timóteo deve sofrer? Por que que Timóteo deve continuar? Por que que Timóteo não pode parar? Por que que ele tem que lutar como um bom soldado, como um atleta, seguindo as normas, e como um lavrador? Porque Paulo fez isso. Paulo está falando com propriedade. Ele não é um homem que está falando sem propriedade. É com propriedade. E aí no versículo 9, o texto diz assim: pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, eu tudo suporto por causa dos eleitos
que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Então, lá na prisão de Roma, o que o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo? Olha, Timóteo, as minhas mãos estão presas, eu estou algemado. A prisão de Roma é diferente da prisão lá de Atos 28. Quando nós lemos Atos capítulo 28, vamos abrir aqui rapidinho. Atos capítulo 28. Atos 28. Atos 28, nós vamos ler o versículo de número 30. Atos 28, versículo 30. Onde retrata a primeira prisão do apóstolo Paulo. E por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, uma prisão domiciliar, que há lugar aonde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes a Jesus Cristo. Então, lá na prisão domiciliar, o que o apóstolo Paulo fazia? Pregava a palavra de Deus. As pessoas tinham acesso a ele. Ele está algemado? Sim, na segunda, mas na primeira, a liberdade era total, não havia impedimento para o avanço da palavra de Deus, não. As pessoas podiam chegar até ele, chegavam para ouvir a palavra, ele ministrava a palavra de Deus. Agora, na segunda prisão dele agora em Roma, que é uma prisão muito mais dura, uma prisão que a visitação, o público, as pessoas que o amavam não poderiam ter acesso a ele, que era uma prisão mamertina, né? Uma prisão mais chamada de mamertina por causa dos conceitos estabelecidos a um preso que era considerado perigoso demais. E essa prisão mamertina, ela era considerada como uma masmorra solitária, onde os homens mais perigosos eram colocados. Então havia alguns compartimentos. Havia a parte de cima, porque eram 2 compartimentos segundo a história. Havia a parte de cima desse compartimento, onde ficavam aqueles que eram menos perigosos. E havia a parte mais profunda, onde os homens mais perigosos ficavam. Como era uma escavação, nessa escavação, a terra costumava minar muita água, dando no prisioneiro muitas doenças, e até mesmo o prisioneiro poderia padecer ou ser acometido de lepra. Em alguns casos, prisioneiros morriam de pneumonia dupla, em alguns casos. E, para quem não sabe, o apóstolo Paulo, ele enfrentou muito frio na prisão. Quando nós lemos a carta, a questão histórica, o que nós encontramos textualmente falando? Que a prisão domiciliar do apóstolo Paulo, ela durou 2 anos, aproximadamente. Nós não temos uma base textual para mostrar para você que essa prisão em Roma também levou tal ano, mas segundo alguns historiadores, segundo o cálculo da prisão até a morte do apóstolo Paulo, acreditam-se que Paulo também ficou 2 anos preso. Entre 1 a 2 anos preso também nessa masmorra. Tanto é que Paulo, ele sabe que não vai sair dali em liberdade para rever os irmãos. Paulo está ciente que essa prisão é uma prisão muito mais dura, muito mais pesada, onde ele vai sofrer nas mãos dos seus algozes, e como ele é um cidadão romano, o apóstolo Paulo não vai ter uma morte sofrida. Amém, igreja? Quem ainda está me ouvindo? De bom grado ainda? Quem está me ouvindo? Amém? Amém, igreja? Então Paulo, por ser um cidadão romano, ele não pode sofrer qualquer tipo de morte. Paulo não pode ser crucificado. Crucificação era para escravo. Crucificação era para homens que não fossem romanos. Um romano não era crucificado, não. Paulo, ele não pode de maneira nenhuma sofrer
nas mãos dos seus algozes com uma execução mais lenta. Não. Por isso que dentro da história da igreja, acreditam-se que Paulo ele foi decapitado, porque a morte deveria ser rápida, não demorada por ele ser um cidadão romano. E uma das práticas de levar à morte um cidadão romano mais executada naquele período era o arrancar da cabeça. O apóstolo sabe que ele vai morrer. Ele sabe que a sua vida está sendo apresentada como libação. Então Paulo escreve essa última carta à beira dessa situação. Ele escreve a sua última carta acorrentado como um criminoso. Ele escreve a sua última carta dentro dessa convicção. Mas o que chama a atenção é que você não encontra desespero no apóstolo Paulo. Nós não encontramos em momento nenhum um desespero naquele homem. O que está por detrás daquela algema? O que está por detrás daquela prisão? A vida eterna. A cruz de Cristo levou Paulo até aquela situação. Por isso que no versículo de no capítulo de número 2, no versículo de número 9, o apóstolo, ele vai dizer: por esta causa, por esta razão, eu estou até algemado como um malfeitor. Por causa de Cristo. É por causa das obras que Cristo me mandou realizar. É por causa do Evangelho. É como Paulo diz em 2 Coríntios 4, 17 e 18. É uma tribulação que ele está enfrentando? É. É um momento de dor que ele está enfrentando? É. É uma prisão? É. Muitos de nós já teríamos murmurado. Muitos de nós já teríamos escrito várias e várias vezes cartas de reclamações. Mas quando ele escreve para os Coríntios, em 2 Coríntios 4, 17 e 18, Paulo vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Paulo chama a tribulação que muitas das vezes ele enfrentou de leve e momentâneo. O que é a luta que você passa comparado à glória que nos espera? O que é a angústia que você passa comparado à glória que nos espera? Você acha que é sofrimento o que eu passei, o que eu passo? Nada. É sofrimento atravessar Ilha Brasil, trabalhar, fazer isso, cavar sapato. Você acha que isso é sofrimento? Isso é privilégio. Sofrimento foi aquilo que foi removido de mim e de você. E foi levado sobre Cristo Jesus. Aquilo foi. Porque a palavra diz que foi sofrimento. O Evangelho diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele foi ferido, humilhado, como ovelha muda foi levado para o meio do matadouro. E diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, diz a palavra de Deus. Quem de nós aqui pode olhar para a palma da sua mão ou para o seu pulso? Essa discussão está aí até hoje. Quem? Você pode levantar a correia do seu relógio e olhar para o seu pulso ou para a palma da sua mão e procurar ver se você encontra aí furos. Ou passar a mão ao seu lado, ver se tem alguma marca do seu lado. Coroa de espinho na cabeça. Versículo 7 que Paulo fala para Timóteo. Se você tiver dificuldade de compreensão, o Senhor te fará compreender. O Senhor te fará entender. E aí ele diz no verso 9, é por esta causa
que eu estou algemado. É por causa disso, Timóteo, que eu estou onde estou. Eu estou te chamando para entrar na mesma linha. Sofrer como um bom soldado, porque a nossa tribulação, ela é leve e momentânea. O versículo 9, vamos voltar aqui, por favor. 2 Timóteo, gente, que horas tem? Ainda estou com tempo. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 2. Acharam aí, irmãos? Versículo 9, diz assim: pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Quem está preso, é a palavra ou é o homem? Quem está preso, igreja? O homem ou a palavra? Paulo está preso? E a palavra? Não está. Não está. Porque cadeias físicas não podem prender aquilo que é espiritual. A palavra é viva. A palavra é viva. Quem é que tem a palavra e pode levar a outras pessoas? Quem é que tem a palavra, que recebeu a palavra e pode levar para outras pessoas? Timóteo tem a palavra. A palavra não está presa. Quem está preso é o portador. Mas fora daquela prisão tem um outro alguém, chamado Timóteo, que pode levar a palavra de Deus também. Não importa se ele está enfrentando um momento difícil, ele está livre para pregar. Ele está livre para levar a palavra de Deus para outras pessoas. Então, quando nós fazemos um cruzamento de textos para falar sobre esse assunto, por exemplo, em Atos capítulo 5 nós encontramos os apóstolos que foram açoitados, machucados, mas a palavra de Deus, ela não deixou de ser pregada, mesmo depois deles terem sido açoitados. Quando nós lemos Filipenses capítulo 1, vamos ler esse texto que eu faço questão de ler com você. Filipenses capítulo 1, nós já estamos caminhando para o fim. Filipenses capítulo 1, versículo de número versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Ele diz assim: eu quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo, algemado, preso, encarcerado, está falando: olha, por causa do que eu estou passando, as minhas algemas, as minhas prisões, as minhas tribulações fizeram que os irmãos pregassem ainda mais a palavra de Deus, motivaram eles a pregar. Deveria ser o contrário, né? Estão perseguindo Paulo está preso, não vamos pregar não, porque nós vamos correr o mesmo risco de sofrer. Não, aqui são homens cabra macho, cheios do Espírito Santo de Deus, vocacionados e chamados para fazer o trabalho. Paulo diz: não, eles não pararam não, eles não desistiram não, eles ficaram com mais desassombro, eles foram pregar. E aí Paulo diz: eu sei que alguns deles, no verso 15, efetivamente proclamam a Cristo por inveja, por porfias, outros, porém, o fazem de boa vontade. Paulo tinha consciência que alguns pregavam por alguns fins, mas no meio desses haviam alguns que pregavam de boa vontade. E ele vai dizer: não importa, o importante é que o Evangelho seja pregado, o importante é que o nome de Jesus
seja proclamado. As minhas algemas prenderam o meu corpo, mas a palavra de Deus está livre. A palavra de Deus está livre. Ela não está parada. Vou contar uma história para você. Eu não sei se você conhece, depois você dá um Google. Agora fica mais fácil. Se você quiser anotar, anote o nome desta mulher. A história de Elizabeth Elliot. Essa mulher era casada com um homem chamado de Jim. História real. História real. E ele foi pregar a palavra de Deus lá no meio dos índios. Foi lá. Índios Guarani é o nome da tribo que ele foi pregar. Lá no Equador. Ele e um grupo de missionários foram lá pregar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus para as pessoas, porque é por isso que Paulo está sofrendo cadeias e prisões. E lá, naquela situação, enquanto ele pregava a palavra de Deus, parece que ele não teve sucesso na missão, porque ele foi morto pregando a palavra de Deus. Ele e os demais missionários foram mortos, perderam a vida. Aparentemente a família que estava aqui, a esposa que estava do lado de cá, quando recebeu a notícia, muito triste, que o marido estava fazendo a obra de Deus. Amém, igreja? Amém? Ainda me ouvindo? Amém. Marido fazendo a obra de Deus, falando do reino, anunciando o reino, e morre nas mãos dos índios. A mulher ficou muito triste, essa esposa. Ela tinha motivos de sobra para falar o seguinte: não quero saber desse negócio de pregar a palavra de Deus, não. Eu vou pregar a palavra de Deus. Mataram meu marido foi fazer a obra de Deus lá no meio dos índios lá, tiraram a vida do meu querido e amado marido. O resultado: aos 29 anos de idade, a esposa, juntamente com um grupo de pessoas, se reuniram. E aí você pode se perguntar, para onde eles foram evangelizar? Para o mesmo lugar onde o marido foi morto. Voltaram para o mesmo lugar. A maioria falariam assim: não vamos voltar lá, porque o meu marido foi morto lá. Mas ela voltou com 29 anos de idade ao mesmo povoado como missionária, e outras mulheres, aprendeu o idioma local e passou anos entre esse povo que matou o seu marido. O resultado: os assassinos se converteram. O resultado: o evangelho foi pregado ali. O resultado: foi formada e criada ali uma universidade, aonde a igreja foi implantada e pessoas começaram a ser formadas como ministro da palavra de Deus. A palavra de Deus não está algemada. Eu posso ficar, o meu corpo pode voltar para o pó da terra, mas a palavra de Deus não está algemada. Você entende? O apóstolo Paulo está preso, ele vai morrer, mas a palavra de Deus não está algemada. Timóteo tem a palavra de Deus. E ele pode continuar pregando essa palavra de Deus, mas ele precisa ser fortalecido na graça do Senhor. Eu não sei se você já leu o livro Peregrino. Alguém já leu? Ou tem esse livro? Quem já leu ou tem? Você tem? Onde esse livro foi escrito? Na prisão. Não é isso? As primeiras páginas do livro iniciou-se na prisão. E você sabe qual foi o motivo por que John Bunyan foi preso? Você sabe? Pregar o evangelho, é verdade. Mas você sabe quem ele enfrentou? Não sabe? A monarquia.
inglesa. Houve uma proibição pela igreja anglicana, não pode mais pregar o evangelho. John Bunyan fez o seguinte: eu vou pregar. E pregou. Pregou mesmo. Pregou a palavra. O resultado dele ter pregado a palavra de Deus foi um só: foi preso. E lá na prisão, preso, John Bunyan passou, se eu recordo bem, 12 anos preso. 12. Ele tinha filhos. E uma das coisas na biografia de John Bunyan, tem um livro dele chamado Santidade em Ação, ele diz que a prisão serviu para ele como um lugar de separação para estar sós com Deus. Ele diz que o que mais machucava ele na prisão, o que mais feria ele na prisão, era a filha que ele tinha, que era cega. Porque a sua filha passou a mendigar. A filha dele começou a pedir esmola para sobreviver, meu irmão. Alguém está me ouvindo aí? Sabe por quê? Porque ele pregou. Só por causa disso. Porque ele pregou. Porque a palavra de Deus não estava algemada. E lá na prisão, ele escreveu muitas coisas. E uma das coisas que John Bunyan escreveu, que eu achei interessante lendo enquanto preparava o sermão, na prisão, foi que uma prisão com Cristo é um palácio, e um palácio sem Cristo é um inferno. Ele dizia que na prisão, mesmo com toda essa situação de 12 anos preso ali nas mãos dos seus algozes, ele não foi infiel a Deus. Obedecer custa caro. Ser servo de Deus custa caro, o preço é alto. E ele se colocou à disposição de passar por esse preço. Então, você vê que a fidelidade ela custa caro. Você percebe que hoje, eu já vou fazer um adendo aqui para caminhar para o fim. Hoje é mais fácil você ser um cristão comum do que você ser um cristão fiel. Mais fácil. Porque a fidelidade vai te custar tudo, irmão. Tudo. A fidelidade não vai te custar uma coisa só pequena, não. Ela vai te custar tudo. Eu tirei uns 6, 7 dias para fazer uma separação em casa. Como nós já ensinamos, jejum para ser feito, você não pode estar em atividade de trabalho para jejuar. O jejum bíblico é assim. Você não pode jejuar no trabalho, não existe isso. Você tem que jejuar sem fazer nada. Você separa 5, 6, 7, 8 horas do teu dia, você tranca no teu quarto, canta louvores, lê a Bíblia, ora. Isso é jejum. E se abstém de comida, isso é jejum, tá? Jejum é isso aí. E quando eu estava ali, em separação no quarto, falando com Deus, orando, e nesse período, eu separei para assistir ministrações também. Eu ouvi uma ministração, de uma conferência que eu considero muito, achei riquíssima, da Pronobis. E todas as pregações, assisti todos os dias, as sequências, todas elas. E eu vi a pregação da Fernanda Peixoto e também do pastor José Clay, mas do Fernando Peixoto foi a que mais me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, ele fala que o pastor da igreja, os membros da igreja, de modo geral, eles não compreendem a seriedade, muitas das vezes, da vida ministerial. Eles não compreendem. Eu tenho falado isso com uma classe de jovens que nós estamos ensinando o episcopado. Olha lá.
Tenho falado muito isso com eles e tentado esclarecer para eles o campo que eles estão entrando e se eles entendem o campo que eles estão entrando. Primeira coisa é saber o que é fidelidade. Primeira coisa. E o pastor ministrando, ele disse assim: eu sei que eu só vou sair de detrás do púlpito num paletó de madeira. Ele diz na ministração que ele vai pregar a palavra de Deus de maneira fiel até morrer. Até morrer. E que ninguém nessa terra vai conseguir convencer ele do contrário. Mas fica muito difícil para a gente conseguir extrair isso da membresia da igreja. Porque vocação pastoral é uma coisa, exige muito. Eu já volto para o texto para a gente terminar. Mas a membresia da igreja acha que ela não precisa ser fiel, como o pastor é. Às vezes o membro da igreja, ele acha assim: eu vou no culto quando eu quero. Isso é infidelidade. Você não come todos os dias, pelo menos um fragmento? Você não descansa todos os dias quando há possibilidade? Eu considero como um absurdo, e o pastor falando, achei interessante. Ele falou que considera também como um absurdo. Eu já considerava, agora só aumentou meu nível. Eu já considerava, agora foi lá para cima que eu falei: poxa, eu não estou maluco. Tem alguém também que pensa do mesmo jeito que eu penso. Eu considerava já assim, deixar de ir ao culto por causa de uma festa. Eu considero um absurdo. Você imagina se o apóstolo Paulo falasse assim, com essas palavras: eu estou cansado demais, eu estou sofrendo por causa desse povo, esse povo nem me ama. Fala: Timóteo, não quero saber de nada não. Timóteo, dá teu jeito, Timóteo. Vou viajar. Porque a membresia da igreja faz isso. E às vezes, como eu falo lá, todos nós somos livres para fazer o que quiser na nossa vida. Mas nós não podemos falar que somos fiéis a Deus. Porque nós passamos semanas sem ler a Bíblia. Nós passamos semanas, às vezes 15 dias sem vir no culto. Eu falei para os membros de Nova Iguaçu, falei lá, engraçado, né? E isso num tom de brincadeira, ele foi brincando mesmo. Falei assim: irmãos, domingo que vem eu vou faltar. Vê no meio de vocês alguém para pregar aí que eu vou faltar domingo, hein? Não, pastor. Eu falei: só serve para o pastor, né? E vocês podem faltar um domingo após o outro, né? O apóstolo Paulo tinha compromisso. Eu sei que eu vou morrer aqui, irmãos, pregando. Vou morrer ministrando a palavra de Deus. Porque eu sou convicto para o qual Deus me chamou. Tem essa convicção. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: é por isso que eu estou sofrendo. Tem essa convicção também, rapaz. Que no final de todas as coisas, pensa no lavrador, Timóteo. Lá no final, nós temos a esperança que nós vamos colher os frutos. E muitas das vezes, não é agora. Por isso que Paulo, no versículo 2, vamos terminar, irmãos, senão eu vou falar aqui até amanhã, eu já gosto bastante. Versículo 2, 2 Timóteo, versículo 2, capítulo 2, perdão, versículo 10. Versículo 10, ele diz: por esta razão eu tudo suporto por causa dos eleitos,
para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Paulo deixa claro que o seu sofrimento é por uma razão, por causa dos eleitos. Deixa eu perguntar para a igreja, quem são os eleitos? Quem são os eleitos, irmão? Pergunta difícil de se fazer, né? Quem são os eleitos? Você teria coragem de falar que todos que estão aqui nessa igreja são eleitos? Oi, irmãos, alguém me ouvindo? É só uma pergunta, gente, calma. Vê, não é desafiador? Por quê? Porque eu não sei. Nem você pode saber. Eu sei que Deus me salvou. Eu sou convicto da minha salvação. Porque Paulo, ele tinha essa convicção. Agora você tem que ter essa convicção. Que Deus chamou você. Paulo, quando se dirigia à igreja, muitas das vezes ele falava os santos, os eleitos. Mas nessa mesma igreja que Paulo falava os santos, os eleitos de Éfeso, de Coríntios, tinha muita gente lá na igreja que não era. Que pintava e bordava dentro da igreja. Mas você tem que ter essa convicção. Quer ver um texto? Eu não vou nem citar ele aqui. Mas falando agora. Por exemplo, Paulo está lá em Atos dos Apóstolos, lá em Coríntios. Ele não está em Coríntios, pregando a palavra de Deus. Daqui a pouco Paulo olhou assim, o povo não escuta não, vou embora. Vou embora daqui. Vou sacudir, não vou voltar nunca mais aqui. Ele estava se preparando para ir embora. Deus falou assim, Paulo, vem cá. Fica aí e faz o quê? Prega. Porque eu tenho muito povo nessa cidade. Paulo não sabia. Qual é a função e qual é o posicionamento do pastor? Pregar. Porque só quem sabe, aqueles que vão responder de maneira direta, ou seja, que a fé vai ser gerada no coração, através da palavra de Deus, é o Senhor. Porque é Ele que chama. É Ele que faz a fé ser gerada no coração daquele indivíduo, para que ele possa crer. Então o Evangelho, ele deve ser proclamado, porque os eleitos, eles não são salvos a parte da fé em Cristo, então tem que pregar. Por isso que você tem que vir no culto um domingo após o outro, terça-feira, para aprender, para ouvir o sermão. Eu vou pedir o Davi para colocar aqui, Mateus 28, 19 e 20, coloca aqui por favor, para que nós possamos ler, Mateus capítulo 28, versículo 19 e o versículo 20, por favor. Para a gente ler. Já foi? Já. Irmãos, amém, igreja? Amém, igreja? Podemos ler esse texto aqui todos juntos? Você pode olhar para cá e a gente lê? No 3. 3. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Vai. Ensinando-os a guardar Para aí. todas as coisas. Até aí. Veja que Jesus dá uma ordem de ato contínuo, dizendo: vão, preguem o Evangelho. E não é só para pregar, façam discípulos. Timóteo é um discípulo de Paulo. É ele que vai continuar pregando. Esses que Jesus está enviando são discípulos de Jesus. Eles vão proclamar a palavra de Jesus em diante. Mas veja que a obra não pode parar. Olha o que Jesus fala para esses. Agora vão, pregue o Evangelho e façam discípulos. Não só faça discípulos, além de fazer os discípulos, ensina eles a guardarem todas as coisas que vos tenho mandado.
Faça discípulo, para que a palavra de Deus continue indo avante. Além de fazer discípulos, ensina. Ensina. Gasta tempo ensinando, ministrando, lembrando as palavras do Senhor Jesus. Paulo está em sofrimento, mas ele se regozijava, ele se alegrava. Por causa daquelas algemas, a palavra de Deus foi multiplicada. Nós lemos em Filipenses. Quando nós lemos Romanos, por exemplo, Paulo vai dizer que por amor a Cristo ele era entregue à morte todos os dias, por causa da palavra de Deus. Jesus, em João capítulo 10, ele vai dizer: eu ainda tenho outras ovelhas e eu preciso conduzi-las. Jesus confiou a homens idôneos, como Paulo, como Timóteo, como João, como Tiago, como André, para que eles continuassem o avanço. Tem muitos que pregam a Cristo por dinheiro, por fama, por isso, por aquilo, mas existem outros que pregam e anunciam de boa mente, de boa vontade. O apóstolo Paulo, ele esclarece que o sofrimento dele é por causa dos eleitos. Eu não sei quem são. Como eu fico feliz de ver as duas jovens, essas duas meninas que eu peguei no colo. Meu coração chega a saltear por dentro. De ver que essas meninas cresceram e não se perderam o mundo afora. Não se perderam, pequenininhas, irmãos, não fazem ideia. Corriam na igreja de um lado para o outro, eu pregando a correria no culto, misericórdia quero. E corria para cá, mãe, sei o que, e vai para a escolinha e volta com a folhinha rabiscada, colorida. De ver essas meninas, acho que a irmã Lídia lembra disso, que ela estava lá comigo lá, o irmão Alex também. Que satisfação da vida, peguei esse menino no colo. E saber que essas crianças não se perderam. Mas essa obra foi minha? Não. Foi do pastor Alex? Não. Não compete a nós tirar o homem da morte para a vida. Compete a nós pregarmos o Evangelho. Com toda a dedicação, cansado ou não, em luta ou não, em prova ou não, não importa. A vocação vai além da nossa dor. A vocação vai além do momento, vai além. Porque que alegria é você poder olhar e falar assim: puxa, eu acompanhei essa moça, esse rapaz, na jornada de fé dele. Eu vi ele chegando aqui preso no pecado, lutando para abandonar. Mas um domingo após o outro, eu fui pregando a palavra de Deus com fidelidade. Eu fui anunciando o reino de Deus com fidelidade. Eu fui sendo fiel e zeloso à palavra de Deus. E o Senhor restaurou, tirou da morte para a vida. Senhor, toda a glória e todo o louvor seja dado a Ti. Que ao Senhor seja atribuída toda a glória. A alegria de Paulo não era dinheiro. A alegria de Paulo, ele sofria. E não só sofrer, e eu encerro aqui. Ele diz que ele sofre, mas ele suporta. Alguém já tomou Bezetacil? Dói? E às vezes a Bezetacil que você tem que tomar é por uma outra questão, né? Você está também doente ou alguma infecção, né? Eu sofro de amidalite, né? Infelizmente. Às vezes minha garganta tampa, aí eu tenho que tomar ou beta 30 ou Bezetacil. Uma das duas.
Só que eu preciso da voz, né, gente? Preciso comer, às vezes não dá para comer. E aí eu tenho que escolher, ou ficar com a dor da garganta, suportar a dor da garganta, que vai ficar ali me dando febre, cansaço, e não vou conseguir progredir, ou tomar uma bezetacil. Aí o que é que eu faço? Suporto. Vai, tomar bezetacil, dói. Aquele líquido entra na nossa carne, você... Ai, Senhor. Mas você suporta. Agora, vamos rapidinho, só fazer uma meditação. Você me dá mais 5 minutinhos, irmãos? Sim ou não? Só mais 5. Fazer só uma meditação. Você consegue imaginar o que é suportar e estar numa masmorra fria, sem ter roubado, sem ter matado, sem ter violentado ninguém, só por causa do Evangelho? Vamos pensar mais um pouquinho. Você faz ideia do que é suportar, como John Hus suportou ser queimado vivo e do meio das chamas ele gritar, não grito de dor, não grito de dor. Os historiadores dizem que ele cantou um salmo do meio do fogo. Ainda diz: vocês estão matando um ganso, mas há de nascer um cisne que vocês não vão poder parar. Ou então Policarpo, por exemplo. Policarpo suportou muito. O homem que veio matar Policarpo chegou, olhou para ele assim: ô, seu Policarpo, você quer? Estou recebendo ordens para matar o senhor, né? E o algoz olhou para Policarpo e disse assim: o senhor não está com medo de me matar, que eu vou te matar? O senhor não está com medo de morrer? Policarpo disse assim: eu olho para você, que tem a espada na mão, e vejo mais medo nos seus olhos do que em mim, que vou morrer. Esse tipo de suportar afrontas, suportar tudo por amor a Cristo. Vamos pensar um pouquinho. Você se considera uma mulher e um homem temperamental? Quem aqui? Ninguém vai ser acusado, Vitor. Você é uma pessoa que explode rápido? Quem aqui? Só isso? Só 2 pessoas? Nossa, baita conversão. Aleluia, Jesus. Irmãos, se nós não conseguimos suportar as coisas mínimas, imagine as coisas que, segundo o que a palavra de Deus nos diz, ainda estão por vir. A gente às vezes não suporta uma fechada. Estou usando um aqui porque, como nós pregamos Timóteo, é uma carta pastoral, né, gente? Então nós sempre fazemos pausas para fazer a aplicação para a igreja de modo geral. Então eu estou fazendo uma aplicação para toda a igreja de modo geral, que a carta é pastoral. A gente não suporta às vezes quase nada. A gente não tem paciência para suportar a aprovação. A gente está passando, às vezes a aprovação dura 3, 4, 5, 1 ano. A gente não suporta. A gente não suporta o abandono, a gente não suporta a traição, a gente não suporta a falsidade. Você tem que ser um cristão maduro, saber que você foi chamado por Deus e essas coisas vão acontecer. Estava assistindo outra pregação, numa conferência chamada Atos 29. O pastor Jonas Madureira ensina que nós, como pastores, precisamos ouvir outros pastores, outras pregações edificantes, né? E o pastor na Atos 29 disse assim: pare de buscar a igreja ideal. Jesus não morreu pela igreja ideal. E nem vai vir buscar a igreja ideal. Ele morreu pela igreja real. E vai vir buscar a igreja real. E a igreja real tem problemas. Tem lutas. A igreja ideal não. A igreja ideal é perfeitinha. Mas a igreja real
tem momentos difíceis. Tem choro, tem lágrima, tem decepção, tem angústia, tem dias que está escuro, tem dia que está claro, mas a igreja real recebeu ordens para continuar até a morte. Então Paulo, quando ele diz, eu suporto todas as coisas por causa dos eleitos, para que eles obtenham também a salvação em Cristo Jesus com glória eterna. Está falando para Timóteo. Isso aqui é para Timóteo. Estou suportando tudo isso por causa dos eleitos. E você também tem que suportar. Continua. Porque quando o pastor Alex pregar aqui, os versículos que vêm em seguida, vai ficar um pouco mais claro. Porque aí Paulo vai falar sobre a fidelidade de Deus. Como vale a pena, porque Deus é fiel. E enfrentar tudo o que tiver que enfrentar. Passar tudo o que tiver que passar. Infelizmente, nós não conseguimos abrir a mente, como eu disse, não é uma competência nossa, de vocês, e colocar as coisas lá dentro. Não podemos fazer isso, não tem como fazer. Mas é o desejo do meu coração, irmãos, que vocês possam entender que vale a pena sofrer por amor a Cristo, que vale a pena entregar-se por amor a Cristo, que vale a pena se dedicar por amor a Cristo, ainda que você não veja as coisas acontecerem no teu tempo, na tua hora, no teu momento, mas no final é o final. Você acredita que existe um final? Que há um final nos aguardando? É lá, gente. E lá nós estaremos. E quando esse momento chegar, louvado seja Deus por isso. Vamos desfrutar dessa salvação com glória eterna. Não somente nós, mas todos aqueles por onde passarmos pregando a palavra de Deus e forem eleitos de Cristo, eles também serão salvos. Por isso que Timóteo tem que continuar, porque Paulo foi até esse limite aqui, até a prisão. E agora quem vai continuar o trabalho é Timóteo. A palavra não está presa. Continua Timóteo. Vai pregando a palavra de Deus. Eu sofro pelos eleitos. Sofra como um soldado. Lute como um atleta. Trabalhe como um agricultor. Seja fortalecido na graça que há em Cristo Jesus. E ensine a homens idôneos a palavra de Deus, para que eles possam ensinar a outros. Não pare. E aqui eu vou fazer as minhas considerações finais para... Eu não consegui nem pregar tudo que eu queria pregar, né? Mas eu queria fazer aqui algumas considerações finais. Tudo que nós temos pregado aqui no culto de domingo, você tem conseguido levar para alguém? Porque a palavra de Deus não pode estar algemada. Você tem acesso a lugares que o pastor Alex não tem. Há pessoas que o pastor Alex não tem. Você tem nas suas redes pessoas que a igreja não tem. Não deixe a palavra algemada em você, não. Vai proclamar, porque nós nos dedicamos em estudo para que a palavra de Deus possa ser pregada com excelência aos seus ouvidos. Vou aqui fazer mais uma consideração que eu considero importante, muito importante para a igreja. Você não se considera uma pessoa chamada para servir e fazer parte daqueles a quem Deus chamou para levar essa palavra? Você não se considera? Será que a sua vida ela está presa a somente vir ao culto, sentar e terminar o culto e ir embora? Irmão, minha irmã, o reino de Deus, ele frutifica. E você precisa servir. Servir. Para que a palavra de Deus se multiplique. Outras vidas sejam alcançadas, ministradas.
Só uma coisa que eu quero falar aqui. Qual é a sua idade hoje, minha filha? 20 anos. E você, querido? 18 anos. Eu assumi a minha primeira igreja no ano de 2005 como pastor. E você ouvi na barriga da sua mãe. Porque 1 ano e meio depois eu assumi a igreja aqui em Campo Grande. Em final de 2006 para 2007. Aqui. Essas jovens que estão vindo nesta igreja, que eu já falo claramente, que é a igreja de vocês, amém? Que é onde Deus vai continuar abençoando vocês. Porque não é coincidência a gente se encontrar aqui não, que não tinha nada combinado. Mas pode caracterizar como uma direção de Deus para a vida de vocês. Para as duas. Que o nosso desejo é que se estenda para a vida da sua mãe, que eu amo muito. Esse é o nosso desejo. Mas nós precisamos na igreja de pessoas que possam assistir o pastor Alex. Ajudá-lo no avanço. Para assistir quem chega na igreja, não conhecem as doutrinas da graça. Você consegue entender que é cansativo, é desgastante, e aí o tempo da preparação do sermão para a igreja vai ser concentrado nas jovens. Agora você imagina esse irmão Leonardo falar assim: a partir de agora eu vou cuidar de todas as pessoas que chegarem na igreja pela primeira vez. Vou abrir uma classe aqui quinta-feira de discipulado. Eu estou dando só um exemplo, tá, gente? Não, pastor, se concentra na pregação de domingo, que as terças-feiras é comigo. Se o irmão César falasse assim, pastor, Deus tem me chamado, às vezes eu que brigo com Deus, eu quero servir. Onde eu posso servir na igreja? E mostra onde eu posso servir, porque eu quero servir, o Senhor tem me chamado. Irmão Couto, servir de verdade ainda mais, com mais intensidade. Irmãos, o que eu estou falando com os irmãos aqui, eu falo lá na igreja. Amém, igreja? Mas eu falo, isso aqui é amor, tá, gente? Eu não estou falando brigando com vocês, não. Estou falando com amor, no coração mesmo. Como um pastor, com amor e com zelo. Com zelo no coração. Porque eu vejo, lendo as Escrituras, eu percebo que a igreja, tanto aqui como lá, ela está a um passo de florescer ainda mais. Florescer. As sementes são lançadas, elas começam a germinar, e quando a árvore começa a frutificar, é pesado demais para uma pessoa só fazer essa parte de colheita. E eu encerro dizendo, o apóstolo Paulo deixou Timóteo responsável para continuar o trabalho. Por isso que eu disse para vocês, eu queria vir aqui mais vezes, mas eu não consigo mais, irmãos. Eu não consigo mais estar aqui mais vezes. O pastor Alex é responsável pela igreja? Sim, é responsável, mas é pesado. O fardo é pesado demais. Eu sei porque eu comecei lá atrás. Sozinho. Hoje eu tenho uma equipe de pessoas me ajudando lá. Graças a Deus por isso. Tem um grupo que eu estou ensinando agora. Termino o culto de domingo. Eu fico o domingo todo na igreja. Não vou para casa. Termino o culto, eu não vou para casa. Eu fico até 4 da tarde na igreja no domingo. Vou em casa, tomo banho e volto 5h30 para pregar às 6. Gastando tempo ensinando. Tem que fazer esse trabalho. Todos vocês aqui, principalmente os membros mais antigos da igreja, precisam
fazer uma reflexão quando forem para casa. Fazer uma reflexão mesmo, como irmãos em Cristo. Por que eu não estou servindo, meu Deus? Por que eu não estou indo para a rua de Campo Grande para falar desse amor? Por que eu não estou batendo nas portas da casa para evangelizar as pessoas? Por que eu não paro naquela calçada ali e fico evangelizando as pessoas que passam correndo? Por que eu não estou fazendo isso? Por que eu não estou lendo mais? Por que eu não estou orando mais? Por que eu não pergunto para o meu pastor o que eu posso fazer para ajudar? Deus é que traz o crescimento. Amém, igreja? Mas existe a nossa responsabilidade. Existe a nossa responsabilidade. E sozinhos nós não vamos conseguir. Vamos ficar em pé.